Boa noite, gente. Como estão todos? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, senhor? Jóia. Áudio devidamente checado, estou ouvindo vocês, vocês me ouvem. Então agora é só aguardarmos aí para a gente poder começar. Sim. Vocês vão ter feriado nessa quinta-feira, né? Eu nem lembrava disso, não estou lembrando de feriado mais. Com essa pandemia, nem lembrava, professor. É, vai ter feriado quinta-feira, mas vai ter aula normal na sexta. Pelo menos é o que está lá no calendário, né? Aí o pessoal aqui do segundo período só tem aula EAD, né? Na sexta, mas você, Kerine, deve ter aula normal, né? É, Muito bem. Eu ainda não corrigi os exercícios, mas se der, eu consigo corrigir alguns já na próxima semana. Eu já faço uma correção aí com vocês. E semana que vem tem outro, né? O segundo exercício aí, que eu vou passar para vocês na próxima semana. Aí já teremos duas atividades para este primeiro bimestre, né? Como eu disse, são três exercícios, né? Durante esse primeiro bimestre, para essa primeira prova. O primeiro foi esse que vocês entregaram quinta, vai ter outro na próxima semana para entregar na outra semana ainda. Né? A gente ainda tem aí o mês de setembro, com algumas semanas lá para ter aula e prova, né? Antes da. Bom, aula e exercício antes da prova, que é só dia 24 de setembro. E o final da aula passada acabou não convertendo a gravação. Gravou, mas não converteu. Deu um problema e não converteu. Aí eu vou. Sempre eu faço isso, né? Eu dou uma recapitulada aqui, porque a última parte da aula da quinta foi sobre a Constituição de 1891. Então, vou dar uma recapitulada aqui. E aí, quem perdeu esse pedaço da aula lá, pode recuperar vendo esse resumo, que eu vou falar um pouco aqui e vou completar também, né? O que tinha sido, que faltava, né? Tratar dessa Constituição de 1891 nessa caminhada. Então, na aula passada a gente viu, né, as constituições, começando pela Constituição do Império, vimos aí esses pontos, já nas aulas anteriores, né? E aí vimos essa Constituição, a de 1891, aí na sequência os presidentes, que passaram ali entre 1889 e 1930, e aí as principais informações, né, que foi a nossa primeira Constituição da República, como eu tinha dito na quinta-feira, esse cidadão aqui, o Rui Barbosa, ele foi responsável aí por ter, né, desenvolvido essa Constituição, as ideias principais dessa Constituição, e muito do que esteve nessa Constituição foi baseado lá no que estava, né, como regra ou como fundamento principal lá na Constituição dos Estados Unidos. Claro que, né, com adaptações, já que a nossa Constituição foi bem mais extensa, essa aqui, do que a dos americanos. Né? Mas as principais questões aqui da Constituição de 1891 já trouxeram o modelo republicano, que era típico lá dos Estados Unidos. Né? Então, com o Estado Federativo, o Brasil dividido agora em estados da Federação, e o Distrito Federal, que ainda era o Rio de Janeiro, né, a capital, o presidencialismo como o regime de governo, aqui o nosso sistema de governo, com a eleição a cada 4 anos, sem reeleição, nessa época nem se falava ainda em reeleição, a divisão de poderes, né? O presidente lá
com vice no Executivo, Câmara dos Deputados e Senado no Legislativo, Câmara representando o povo, Senado, os estados da federação, e o Poder Judiciário já com um início aí de organização parecida com a que temos hoje, com a Justiça Federal, os tribunais estaduais sendo criados e também o Supremo Tribunal Federal, que foi criado nessa primeira Constituição republicana. Os principais direitos, né, que foram liberdade, segurança e propriedade, né, que eu tinha já falado, os mesmos direitos lá do Império, e até algumas questões foram cortadas aí, porque no Império se falava em educação básica, se falava em socorros públicos, que seria um princípio aí de direito à saúde. Nessa época aí da Primeira República, nem disso se falava, então educação e saúde era cada um por si, cada um que exercesse o seu direito, se tivesse dinheiro para isso. O direito ao voto, né, que eu falei que nessa época o voto era facultativo e era declarado, né, não era voto secreto. E, claro, né, uma coisa que faltou falar aqui, porque foi já na correria do final da aula da quinta-feira, sobre a questão do voto feminino, né? É claro que as mulheres ainda não votavam nessa época aqui no Brasil, né? Essa primeira parte aí da República não tinha as mulheres com direito de voto. Inclusive, eu falei disso para vocês, que nessa primeira Constituição Republicana houve até menos eleitores do que no Império, né? Então, o modelo lá do voto censitário, né, do voto pela renda do Império, ele até atraiu mais eleitores do que o modelo da Primeira República, né, que proibiu o voto para o analfabeto, e a grande maioria dos brasileiros era analfabeta nessa época, e, claro, ainda proibia voto para as mulheres e tudo mais. Isso, claro, não impediu de que as mulheres se mobilizassem, né? Já havia, na própria Assembleia Constituinte, né, alguns constituintes que já defendiam o voto feminino, mas eram minoria, né? Havia algumas questões, né, interessantes aqui para os direitos da mulher que foram discutidas, chegaram a ser discutidas, mas, claro, não foram aprovadas. Foi a questão do voto feminino, que não chegou nem a ser votada, né, não chegou a ter muito destaque. A questão do divórcio, né, que foi discutido também, a possibilidade de se incluir na Constituição, nessa Constituição de 1891, o divórcio, né, que, claro, não houve essa possibilidade por conta da pressão da Igreja Católica, né? O máximo que se conseguiu foi realmente o casamento civil como regra, né, para que as outras religiões pudessem também ter o seu casamento aí reconhecido, e as pessoas que não seguissem nenhuma religião, já que essa Constituição republicana encerrou aquele modelo de um país com uma religião oficial. O Estado brasileiro passa a ser laico, ou seja, sem religião oficial, e isso então abriu espaço para que o casamento religioso na Igreja Católica não fosse mais, né, o modelo de casamento determinado pela Constituição. Agora era o casamento civil, né, esse no cartório que a gente conhece hoje, né? Como a gente chama popularmente casamento no civil, né? Seria então casamento com efeitos civis. Então, o casamento acabou passando nessa questão do casamento civil, mas o divórcio não, né? Continuou sendo uma união indissolúvel, até a separação gerava forte estigma nas mulheres, e, logicamente, o direito ao voto também não passou, né? Já que, na época, o que prevalecia ainda era aquele velho argumento machista de que o lugar de mulher era na cozinha e cuidando dos filhos, né? E não votando. Então, não houve voto feminino nessa época, o voto era só para os homens, e homens com mais de 21 anos, já que nessa época era essa a idade mínima para votar, né? Mas isso não exclui o fato de que as mulheres buscaram o direito de voto, né? Houve a criação de um partido, né? O Partido Feminino Brasileiro, né? O Partido Republicano Feminino, que era o partido aí, né? Que trouxe algumas mobilizações no Rio de Janeiro e outros lugares, e houve algumas tentativas pontuais, né? No começo do século XX, que algumas mulheres entraram na justiça para tentar garantir o direito ao voto, já que a Constituição previa, ela não proibia, né, o direito de voto feminino, então ela colocava lá todos os cidadãos com mais de 21 anos. Só que a intenção aqui não era, né, de deixar uma brecha, é que as mulheres eram consideradas tão invisíveis na sociedade predominantemente masculina, né, com os direitos só para os homens, que nem houve a lembrança, né, de que elas poderiam reivindicar o direito de voto, mas elas acabam reivindicando, né, seguem o modelo das sufragistas, né, que já estavam lá nos Estados Unidos e na Europa buscando esse direito. Aqui, claro, o argumento vai ser esse da brecha, né, deixada pela Constituição,
mas não porque os constituintes quiseram deixar a brecha, que eles simplesmente não lembravam, sequer se lembravam da existência das mulheres, né, e sequer se lembravam que as mulheres poderiam ter algum direito, né? Já que as mulheres não eram propriedade, mas eram cidadãs de segunda, terceira categoria nessa época, né, eram sempre dependentes, se eram crianças, eram dependentes dos pais, e se, né, chegavam ali na puberdade, adolescência, idade adulta, passavam a pertencer praticamente aos maridos. Então, as mulheres não tinham vontade própria, não, né, não tinham essa vontade própria admitida nessa época, e aí isso acaba gerando, né, todas essas controvérsias. As mulheres acabam conseguindo ali o direito ao voto pontualmente em 1927, 28, em alguns lugares no Rio Grande do Norte, né, o primeiro lugar no Brasil em que se concede regionalmente o voto feminino, mas aí as mulheres só começam realmente a ter o direito de votar e ser votadas no Brasil todo só com a outra Constituição. Tem um Código Eleitoral em 32 e depois a Constituição 34, né? Então nessa época não houve. Se o Brasil tivesse aprovado nessa Constituição o voto feminino, teria sido o pioneiro no mundo, né? Porque o primeiro país a aprovar o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893, né? Então, todos os outros países só aprovam esse voto feminino no século XX, e o Brasil entra ali na lista dos países que vão aprovando pelos anos 30, né, do século XX, esse direito para as mulheres. Outra coisa interessante que essa Constituição previa, né, logo nos seus primeiros artigos, era no artigo 3º, era uma determinação importante. Eu falei agora há pouco que a Constituição, que nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro ainda, né? Mas tinha um artigo 3º dessa Constituição que determinava o seguinte: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Então já havia nessa Constituição a previsão de que se construiria uma nova capital para o Brasil, né? Que hoje nós conhecemos como Brasília. Só que, claro, nessa época não houve, né, a concretização desse sonho. Isso só vai acontecer décadas depois. Mas ainda no século XIX havia essa ideia de que deveria haver uma nova capital e essa capital seria no Planalto Central. Inclusive, essa Constituição chega ao detalhe de demarcar até a terra, né, 14.400 quilômetros quadrados separados ali, que seriam no estado de Goiás, para que se destinasse à construção dessa capital. Falei também da questão do coronelismo na aula passada, né? Do voto de cabresto, do curral eleitoral, essas questões todas apareceram aí no que eu expliquei para vocês no final da aula da quinta-feira. E aí só algumas perguntas aqui que apareceram. Da Alice. Dos textos de apoio se são para as próximas aulas. Não, aqueles que eu já coloquei são já para que vocês tenham acesso a informações adicionais sobre a Constituição do Império e sobre essa Constituição de 1891. Então, vocês já podem lê-los, né, que já tem a ver com esses assuntos. Se vocês perceberem lá nos títulos, né, das reportagens e tal, já vão estar tratando desses pontos aí. Né, do Império, né, algumas coisas que eu já coloquei lá, da escravidão e tal, e agora da Primeira República, a questão do feminismo, né, do voto feminino, dessa luta pelo voto feminino que já está lá, também nessa análise. Tá certo, Kerine, tranquilo. De vez em quando a internet dá umas osciladas, né? Até aqui comigo já aconteceu, de vez em quando acontece. Professor? Oi, Elisa? Sim. Professor, eu estou com uma dúvida. Diga. Eu estava verificando as minhas anotações, aí eu assisto todas as aulas do senhor. Aí tem aqui 4.4, concepção cultural. Aí depois disso, que o senhor foi dar outra aula, voltou para o 4, aí foi evolução. Aí eu queria saber do senhor se foi a questão assim de um erro, que seria o 5, ou se eu pulei alguma coisa. Foi erro mesmo. Obrigado por ter avisado. Deixa eu até já corrigir aqui. Professor, tem um problema com isso. Quando eu olhei, eu não perdi nenhuma aula, como é que aconteceu isso? E eu preocupada, viu? O que foi que eu perdi? Não se preocupe não, você está certa. Realmente eu esqueci de colocar aqui a numeração certa, mas obrigado por ter avisado, viu? Nada.
Ainda vão ficar aparecendo aqui de vez em quando os números 4, que eu não vou conseguir mexer em tudo agora. Mas deixa eu mexer pelo menos não, aqui. era só para eu entender mesmo. Ah, tá. Tranquilo. Mas aí eu vou pelo menos mexer aqui no primeiro slide de cada um. Depois, quando eu voltar, aí eu faço a mudança, quando der intervalo aqui, aí eu faço a mudança completa, tá? Mas agora já vou fazer essas alterações. Obrigado por ter avisado, viu, Elisa? Eu acabei passando direto, eu não estava percebendo mesmo, não. Ó, já mudei. De quê? Já mudei, já apareceu 5 aí, ó. Bom, então agora a gente vai entrar em outra fase, né? Em outra etapa. Vamos ver aí a terceira Constituição. E agora é hora de falar desse cidadão aí, né? Então, ele está aqui, está aí no slide, o Getúlio Vargas. E ele está aqui na Constituição também, né? Constituição de 1934, com o Getúlio Vargas aqui tomando seu chimarrão, né? Que é o personagem principal aqui desse período, né? São 15 anos aí de governo Getúlio Vargas, governo provisório, governo definitivo, constitucional, governo golpista e fascista, até chegar ao final da Era Vargas, da primeira Era Vargas, né? Que foi 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Então, a Constituição 34 é essa Constituição, a terceira, né, do Brasil, da história, e ela foi aí a primeira dessa Era Vargas, que começa em 1930. Houve a eleição em 30, né, em que o Getúlio Vargas era o candidato ali da oposição. Houve, mais uma vez, fraude nas eleições para que se mantivesse o modelo da República do Café com Leite, Minas e São Paulo se revezando no poder, mas o Getúlio Vargas não aceita, né, o resultado da eleição e, claro, né, com outros setores aí da economia brasileira e da sociedade brasileira, da elite, né, mais uma vez não é uma revolução popular, o Getúlio dá o golpe e aí assume o poder de maneira interina, né, de maneira provisória, e aí esse golpe, né, vai ter um caráter revolucionário e aí chamam, né, os historiadores vão chamar esse movimento de Revolução de 30, né? E aí, em 1930, portanto, o Getúlio Vargas assumiu o poder de maneira provisória. Ele assumiu o poder com o compromisso de mudar radicalmente o Brasil, né, de fazer mudanças aí profundas no Brasil e de fazer uma nova Constituição. Boa noite, Zilda. Então, houve aí esse compromisso do Getúlio Vargas. E um dos compromissos, né, houve vários compromissos, mas assim, os principais giravam em torno, principalmente, da questão da mudança do sistema eleitoral, porque se ele, né, deu o golpe e causou essa revolução porque ele não estava conformado com a forma pela qual se tinha eleições, boa noite, Matheus, então ele não podia manter o mesmo modelo de eleições, então seria necessário mudar aí radicalmente o sistema eleitoral brasileiro. E outra coisa, né, que acaba surgindo, os trabalhadores começam a reivindicar direitos, né? Houve uma greve geral em 1917, então já havia, né, vários movimentos trabalhistas ali surgindo e se desenvolvendo no Brasil, e era necessário também conceder direitos aos trabalhadores. E não só direitos aos trabalhadores, mas outros direitos que nós chamamos hoje de direitos sociais. Então, essas duas frentes, né, são duas frentes importantes aí para esse governo Getúlio Vargas, tanto na parte inicial do governo provisório, quanto depois, quando Getúlio vai realmente conseguindo, né, obter mais poderes. Então, esse é o modelo, né, de governo que o Getúlio Vargas adota nesse início. E aí o Getúlio Vargas, para poder governar, ele não podia governar com a Constituição anterior, né, já que ele, né, chegou ao poder justamente para encerrar aquele ciclo, né, que tinha começado lá da chamada Primeira República, que ele já começa a chamar de República Velha, né? Então, isso para diferenciar com o seu modelo, porque o Getúlio adorava chamar tudo de novo, então era um modelo que ele adotava, chamada Nova República, né, em contraponto à Velha República. Então, o Getúlio Vargas começa, né, a administrar o país e ele vai fazer aquilo que o Marechal Deodoro tinha feito antes, só que de uma maneira muito mais constante e profunda, né? Governar por meio de decretos. Então, Getúlio Vargas acaba governando o Brasil por meio de decretos por 4 anos, né? Porque ele deu
A Revolução aconteceu em 30 e a Constituição só vem 4 anos depois. Então, ele fica lá governando 4 anos só por meio de decretos. Nesse meio tempo, vem, claro, a pressão dos setores de oposição, porque São Paulo e Minas perderam poder, né, saíram do governo, então vão agora entrar na oposição e, claro, não vão admitir um governante que vai, né, ter aí um poder interino, provisório, por tanto tempo, sem ter uma Constituição, né, sem ter ali uma segurança, sem passar uma segurança jurídica, né, para as elites brasileiras. E aí, então, vem aquela famosa Revolução de 32, né, a Revolução Constitucionalista, que foi uma guerra mesmo entre São Paulo e o governo federal, né? O Getúlio acaba mandando tropas, né, federais para São Paulo, há milhares de mortes, e aí vence o Brasil, né, o governo federal venceu a guerra lá contra os paulistas, mas dessa guerra acaba surgindo a pressão aumentando, né, para que houvesse a convocação da Assembleia Constituinte para que se pudesse fazer uma nova Constituição. E assim foi feito, né? Então, o Getúlio Vargas finalmente convoca eleições para a Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte vai ser ali criada em 1933 para, então, dar resultado, né, com essa Constituição de 34. Essa Assembleia Constituinte ela teve uma composição bem diferente, porque ela tinha, né, uma parte sendo composta por pessoas que foram eleitas, né, pelo povo, então houve eleições democráticas e tal, e teve outra parte dos representantes da Assembleia Constituinte que eles vieram das entidades de classe, representantes de sindicatos. Então foi a única vez, né, na história do Brasil em que houve uma Assembleia Constituinte com membros eleitos pelo povo e membros indicados pelos sindicatos, né, trabalhadores, né, representantes dos trabalhadores. Isso já dava aí uma noção de quanto, né, que o Getúlio ia usar desse modelo trabalhista, né, para chegar ao poder e se manter lá. Então, a Assembleia Constituinte foi formada dessa maneira. E de lá, então, sai o texto dessa nova Assembleia Constituinte, inclusive com mulheres, né, podendo votar e ser votadas ali em 32. Desde 32 podia ter o voto feminino. Então, houve alguns casos, né, pontuais de mulheres sendo ali escolhidas para a Assembleia Constituinte. E, então, houve essa Constituição 34, que a gente vai ver agora, né, como é que ela se consolidou. Bom, essa Constituição, como eu estou falando aqui, é a primeira, né, da era Vargas, primeira porque houve outra, né, que já vou falar dela também. Aí, como eu disse, né, a Assembleia era formada por membros eleitos e por membros indicados pelos sindicatos. Nesse caso aí, os sindicatos também eram considerados como representantes do povo, mais especificamente representantes dos trabalhadores. Por isso que eles tiveram aí membros que participaram da Assembleia Constituinte. Essa Constituição vai ter a previsão da manutenção dos 3 poderes, né? Então, o modelo republicano vai se consolidando nessa Constituição, e aí, então, se mantém o modelo de 3 poderes, com o Executivo, com o Legislativo e com o Judiciário. Só que houve algumas mudanças pontuais, né? Em relação ao Poder Executivo, havia apenas a figura do presidente, né? Não tinha vice, né? Se Dilma tivesse percebido isso antes, né, podia ter tentado fazer essa mudança na Constituição de 88, mas, claro, estou brincando aqui, né, mas o Getúlio Vargas não teve vice-presidente, né, nessa época. Primeiro porque ele não foi eleito, né, ele não chegou ao poder por eleições, foi por um golpe, e segundo que a Assembleia Constituinte ela teve um ato soberano, né, que foi justamente de efetivar o Getúlio Vargas no poder para mais alguns anos, né, para que houvesse só eleições em 1938. Então, o Vargas ele não foi eleito e acabou sendo reeleito. Foi uma coisa meio bizarra que aconteceu nesse período aí, né, porque a Assembleia Constituinte referendou o Getúlio Vargas e confirmou ele como presidente por mais um tempo, né, para que houvesse novas eleições em 38, eleições, então, sob a tutela dessa Constituição. Mas essas eleições, como vocês vão ver, elas nunca ocorreram, né, porque em 37 o Getúlio dá um golpe, fecha o sistema e implanta uma ditadura. Então, não teve essa chance, né? E aí o Poder Executivo só era exercido por ele mesmo, pelo Getúlio Vargas, sem vice. E se ele morresse? Ninguém pensava nessa possibilidade, não. Muito menos ele, né? Já o Poder Legislativo tinha lá a divisão, né, como a gente conhece, Câmara dos Deputados e Senado,
Só que nessa época se implantou um sistema estranho, diferente, que era um sistema em que havia uma hierarquia entre as casas do poder legislativo. A Câmara dos Deputados, por ser a casa que representa o povo, ela tinha total poder nessa época. Então, a Câmara dos Deputados é que aprovava as leis, né? E o Senado, ele era um mero órgão consultivo. Então, só havia consulta aos senadores se houvesse alguma dúvida e tal, mas o Senado não tinha um papel que tem hoje de votação, de confirmação de leis e tudo mais. Isso não aconteceu em 34. Então, o que houve foi uma hierarquia. A Câmara dos Deputados valia mais do que o Senado, né? E aí você tinha os deputados votando, né, as leis e tal, e aprovando, e o Senado apenas servindo como órgão de consulta. Quando fosse necessário, então se consultava os senadores para que eles dessem um posicionamento sobre alguma questão polêmica, sobre a necessidade ou não de se ter uma lei sobre determinado ponto, entre outras coisas, né? Então houve essa divisão aí, né, diferente do que a gente conhece entre Câmara dos Deputados e Senado nessa época. E o Poder Judiciário, ele fica mais organizado nessa época, né? Antes da Constituição 34, houve já algumas leis que começaram, como eu disse, né, a conceder ali direitos para os trabalhadores e também passaram a ter normas que regulassem aí o processo eleitoral, e isso acabou gerando o seguinte, acabou gerando, né, o surgimento de órgãos específicos do Poder Judiciário, né, que foram a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça do Trabalho aí, né, criada para tratar das questões específicas, né, que envolvam as relações de, né, emprego, as relações de trabalho, né, entre patrões e empregados. Então, a legislação trabalhista começa a ser desenvolvida nessa época e também a Justiça do Trabalho. E a Justiça Eleitoral veio justamente para regulamentar as eleições, né, para tentar torná-las mais democráticas e para implantar novas regras, né, para a questão do próprio exercício do direito de voto, incluindo novas pessoas para serem eleitores, no caso aqui, para serem eleitoras, já que essa Constituição vai ser a primeira a garantir o voto feminino, ou seja, o direito de voto para as mulheres. Bom, aqui nós temos, então, em relação aos direitos, né, o acréscimo de alguns novos direitos. Os 3 direitos básicos, né, os 3 direitos principais continuam sendo garantidos. Liberdade, segurança e propriedade. Agora, de uma maneira um pouco diferente, certo? Antes de passar para os outros direitos, deixa eu explicar um pouco esses 3. O direito à propriedade, ele continua sendo, né, o direito absoluto, então você tem sua propriedade, você tem seus bens e você pode fazer o que você quiser e bem entender. Nessa época, a propriedade era quase que um direito absoluto e continua sendo, né, e continuava sendo nessa época, o único direito que realmente existia e era garantido, né, para todo mundo que tivesse dinheiro para ter propriedade. A segurança, ela começa a mudar, porque, como eu disse na aula passada, o exército, a polícia começam a ser organizados ali no final da Primeira República. Então, já com a era Vargas, você já vai perceber que existe já um exército, né? As Forças Armadas já estão organizadas no país, a nível nacional, e também já começam a surgir as polícias, né? Tanto a polícia, como a gente conhece hoje, essa polícia que vai investigar, que vai punir, que vai prender as pessoas e que vai promover a segurança, quanto a polícia política, né? Porque esse sistema de polícia de investigação, de criação de dossiês e tudo mais, ela aparece aí na era Vargas, né? No começo já do governo Vargas já vão surgir órgãos que vão ser responsáveis por investigar os opositores, né? Por fazer dossiês, para, né, já começar a fichar as pessoas que fossem contrárias ao governo para que elas fossem, no momento posterior, como a gente vai perceber, perseguidas, presas, torturadas e mortas. Então aí começa, né? E aí começa a surgir a ideia da segurança nacional, né? Tanto é que no final aí dessa primeira Constituição da era Vargas, vai surgir a Lei de Segurança Nacional, né? A primeira Lei de Segurança Nacional. Então agora já começa a haver uma preocupação do governo, né? Do governo federal, com a segurança do país, né? Com ameaças externas e tudo mais. E aí começam a surgir ameaças
reais e ameaças fictícias, né? Entre as ameaças fictícias, vocês já devem saber que aí começa a surgir o tão temido e nunca visto fantasma do comunismo no Brasil, né? Aí começa nessa época por aí. Mas, né, vamos ver que outros fantasmas também serão criados para manipular as massas nessa época. E o direito à liberdade, ele continua sendo garantido, né, cada vez para mais pessoas, mas aí esse direito, com o passar do tempo, ele vai sendo restringido, porque à medida que o Vargas vai se aproximando de implantar uma ditadura, esses direitos de liberdade vão sendo restritos, vão ficar, claro, né, amplos para quem, amplamente garantidos para quem for a favor do governo, mas para quem for oposição vai haver perseguição, vai haver prisão, vai haver tortura, vai haver morte, né? Então, a liberdade ela vai sendo perdida aos poucos aí por todos os brasileiros. Bom, e essa Constituição tem uma marca, né, registrada, além dessas mudanças aí pontuais, mas a marca registrada, outra marca registrada dessa Constituição, vai ser o surgimento do que nós chamamos de direitos sociais, né? Então, esses direitos são mantidos e são acrescidos, né? Vem mais direitos, então, nessa Constituição, que são especialmente esses direitos aí: direito ao trabalho, direito à educação e direito à saúde. Esses três, né, são os primeiros direitos sociais que vão ser garantidos aí pela Constituição ou pelas constituições brasileiras, né, no contexto que eu já estou falando aqui, por conta do governo Vargas ter, né, chamado para si essa questão de legislar e de garantir direitos aos trabalhadores. Então, como consequência disso, haveria, né, a garantia lá constitucional do direito ao trabalho, já com algumas garantias básicas que a gente tem até hoje, como salário mínimo, férias, né? Então, algumas garantias básicas já estavam lá nessa Constituição 34. O direito à educação básica, pelo menos, né? Uma tentativa aí de se diminuir o número de pessoas analfabetas e de se garantir que mais pessoas tivessem acesso, né, pelo menos àquela educação básica. E o direito à saúde, né, que também passa a ser agora responsabilidade do Estado. Inclusive, essa Constituição 34, ela tenta amarrar tão bem essa questão da educação e da saúde que ela começa a estabelecer, pela primeira vez na nossa história, números específicos do orçamento, né, da União que devem ser garantidos para a educação e saúde. Então, já começa a ter lá uma porcentagem anual para que se garantisse as condições mínimas para o acesso à educação e à saúde sendo oferecidas pelo próprio governo, né? Então, a educação pública e saúde pública começam a surgir aí esses direitos, né, dessa Constituição. A inspiração dessa Constituição 34, ela foi muito claramente colocada, né, a partir do que já tinha sido desenvolvido por outras duas constituições nesse ponto dos direitos sociais. Tivemos, anos antes, no México e na Alemanha, as duas primeiras constituições que garantiram aí os direitos sociais, né? A primeira da história foi a Constituição do México, em 1917, e em 19, a Constituição de Weimar da Alemanha garantiu também esses direitos. Então, a Constituição de 34 do Brasil, ela vai se basear, ela vai se inspirar na Constituição do México e na Constituição da Alemanha, né? Vejam que cada Constituição dessas tira uma inspiração de algum lugar, né? A de 1891 tirou a inspiração dos Estados Unidos e essa de 34 tirou a inspiração das constituições do México e da Alemanha, principalmente nessa parte dos direitos sociais, certo? Além disso, houve, como eu falei, né, a criação do Ministério do Trabalho, né, o Ministério do Trabalho que foi extinto aí agora, né, nessa atual gestão governamental. O Ministério do Trabalho tinha sido criado aí em 1930, né, nos anos 30, então já estava com, né, quase 90 anos de existência. A Justiça do Trabalho, que ainda resiste, né, ainda está existindo aí, segue existindo, ela foi criada também nessa época. Como eu falei para vocês, direito ao voto, direito às eleições, né? Houve a criação do Tribunal Eleitoral nessa época, o Tribunal Superior Eleitoral, e dos Tribunais Eleitorais Estaduais, né, os TRS, e essa foi também a primeira Constituição a estabelecer o voto feminino, né? Então, foi a primeira Constituição no Brasil que garantiu o voto, o direito de voto para as mulheres. Mas aí, uma ressalva, né? Uma advertência, atenção. Essa Constituição, no papel,
ela é a primeira a garantir o voto feminino. Então, está aqui no papel, né? O direito de voto para as mulheres vai estar garantido aqui. Mas, na prática, essa Constituição não garantiu esse voto a nível nacional. Por quê? Porque não houve nenhuma eleição sob a tutela dessa Constituição, né? Porque em 37 o Vargas vai dar o golpe, então não vai ter tempo, né, de se ter eleições para presidente. Então as mulheres, de fato, só vão poder votar para presidente, né, e eleições nacionais só em 1945, né, quando o Vargas vai ser retirado do poder. Então, a Constituição 34 vai ter garantido no papel o direito de voto para as mulheres, mas na prática as mulheres só vão poder votar realmente, pela primeira vez a nível nacional, na década seguinte, né, em 1945, certo? Alguns pontos aqui importantes também a ser destacados dessa Constituição. Vejam só, essa Constituição ela previa, sim, só recapitulando aqui os direitos trabalhistas, né, que já eram garantidos nessa época. O artigo 121 dessa Constituição 34, ela previa já, por exemplo, proibição de diferença de salário para o mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Então, já previa a igualdade, né, de recebimento de salário para homens e mulheres, por exemplo. Né? Algo inovador para os anos 30 do século passado. Salário mínimo, trabalho não excedente de 8 horas diárias, né, a jornada de trabalho. Proibição de trabalho a menores de 14 anos, de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres a menores de 18 anos e mulheres. Repouso hebdomadário, que seria o repouso semanal, né, aos domingos. Férias anuais. Indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. Assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante. Regulamentação do exercício de todas as profissões e reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. E aí, outro ponto, né, aqui falando já também de outros direitos femininos, é obrigatório em todo o território nacional o amparo à maternidade e à infância, para que a União, Estados e municípios destinarão 1% das respectivas rendas tributárias. Então, veja, a própria Constituição começava a determinar, né, de maneira bastante cogente ali, o quanto deveria ser gasto ou investido, né, com cada um desses setores. E aí, no caso da proteção à maternidade e à infância, deveria se destinar 1% do orçamento anual para essa destinação. Então, veja que já havia, né, uma determinação precisa nessa Constituição do quanto deveria ser gasto em cada uma dessas áreas, como esse exemplo que eu dei aqui do artigo 141. E outro ponto, né, sobre a educação, por exemplo, no artigo 138 havia uma determinação aqui que seria a seguinte: incumbe à União, Estados e municípios, nos termos das leis, entre outras coisas, estimular a educação eugênica. Né? O que é educação eugênica? Essa Constituição 34 já trazia o ovo da serpente, né? Já começava a trazer ali alguns pontos que seriam fundamentais para a implantação do regime já com contornos claramente fascistas, né? Que seria o Estado Novo. E aí a eugenia era um ponto importante aqui, né? A busca pela raça pura. Então, deveria se estimular e deveria se criar, né, métodos aqui de educação que levassem a essa prática da eugenia, né, nessa época, aqui no Brasil. Eu vou agora para aquele intervalo, aquela nossa parada técnica famosa, né? E aí, na volta, eu explico melhor o que é essa questão da eugenia e como isso vai ser importante para a transição que vai haver aí do golpe, né, que o Getúlio vai dar para implantar o Estado Novo. Me aguardem que eu já volto.